Olá. Olá. Muito boa tarde. Seja muito bem-vinda a mais um programa Conversas de Mulheres e hoje é Dia dos Reis. E das rainhas. O que é que isto quer dizer? Eu não me lembro bem. O que é que se faz no Dia dos Reis? Come-se É o bolo bolo rei. rei. Eu só como bolo rei. É a única coisa que eu faço no Dia dos Reis. Desmancha-se a árvore de Natal. É um dia triste para a Cláudia. A Cláudia não gosta deste dia de desmanchar a sua árvore. Não gosto do bolo rei. Não gosta. E depois Nem do bolo desmanchar- rainha? Não. Só o bolo... Eu acho que é o bolo príncipe, que é o que tem chocolate. Pronto. Eu acho que isso já não é nada tradicional. Não, mas olha, foi uma boa invenção. Parabéns. Exatamente, Parabéns. quem fez o bolo. Então, um bom dia de reis para si. Penso eu que é na Rússia e Ucrânia, por aí, que hoje é mais celebrado até que o Natal. Sim. Em Espanha também é um dia muito importante. Portanto, esteja-nos a ver onde estiver, um bom dia de reis para si. Diga o que recebeu. Exatamente. E há redes sítios sociais. onde é hoje que recebem as prendas Pois e é trocam isso. as prendas. Portanto, pode-nos mandar as prendas para nós. Olha que boa ideia. E Não pronto. recebeste as tuas. Recebi, mas já estou à espera de mais. Tens de esperar pelo teu Preparada. aniversário. Exatamente. Oh, isso é só quase no final do ano. Tenho que pensar noutra coisa antes disso. Bem, já sabe, pode seguir as nossas redes sociais para estar sempre a par daquilo que vamos conversar. Hoje vamos ter uma convidada que nos vai salpicar com amor. Sim. Gostaste? Nos vai salpicar com amor. Vamos ter uma rubrica, portanto... Qual é? A nossa rubrica. Não. O salpico do amor. É salpicos. Não com vais dizer amor. mais nada? Não vou dizer mais nada. Não vou dizer mais nada. Tem que ficar para ver, para conhecer a nossa convidada, conhecer o seu projeto e ser salpicado com este amor também. Portanto, tem que ficar por aí. Vamos ter uma rubrica e, por isso, como estava a dizer, as nossas redes sociais, para não só apoiar aqui o programa, para saber o que está a acontecer e para apoiar os projetos das nossas convidadas. Seguir as suas páginas e partilhar nas redes sociais. Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram conversa.mulheres e também através destas redes sociais tem acesso à programação, aos promocionais e muito mais, mas é mesmo muito mais. Tem de seguir e partilhar. Também temos o canal no YouTube, o canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, para que não perca nenhum programa e também possa partilhar aos seus amigos pelo link, através das redes sociais. Portanto, para ver e rever todas as informações. Durante esta semana, portanto, começámos o ano em grande. Este ano, acho mesmo que começámos esta primeira semana, foi bombástica. Desde as misses, falámos de divórcio, demos questões legais, demos dicas para a área financeira, para aqueles que são trabalhadores independentes. Portanto, foi aqui uma semana em cheio. Vamos terminá-la, exatamente, também da melhor forma. E então já sabe, sempre 15 dias depois, disponível no YouTube, para poder ver e rever, como é o caso daquilo que nós vamos ver agora, porque é uma receita. é uma receita surpresa. Exatamente, portanto vamos ver aqui, é para si que tem assim aquele craving dos doces, mas aqui uma sobremesa um bocadinho mais Se saudável. conhece a Sara Venâncio, nem sabe o que lhe espera. Vamos Exato. ver. Até já. Olá, o meu nome é Sara Venâncio, sou nutricionista e hoje trago-vos aqui algumas receitas práticas e saborosas para partilhar com toda a família. E quem não sente aquela necessidade desesperante, por vezes, de comer um doce, mas sabemos que o açúcar não é propriamente bom para a nossa saúde? Ora, eu hoje trago-vos aqui a solução ideal para os tempos mais quentes, para os miúdos mais golosos e, quem sabe, para os adultos também. Eu chamo-lhe a sobremesa surpresa. Não é que seja grande surpresa, mas na realidade, se calhar a combinação dos ingredientes nunca vos passou pela cabeça. Portanto, hoje vou fazer-vos aqui algo prático, rápido, para partilhar com toda a família. Temos aqui os nossos ingredientes, são bastante básicos e fáceis de encontrar no supermercado. Portanto, vou começar por vos apresentar aqui as nossas estrelas da nossa sobremesa surpresa. Temos aqui o nosso pudim de baunilha, optei por este sabor, talvez por ser o meu favorito, sou um bocadinho tendenciosa. Temos aqui mirtilos, uma fruta bastante fresca, rica em antioxidantes. Temos aqui a nossa canela, uma especiaria termogénica e que fica sempre bem nos nossos docinhos. E a nossa deliciosa manteiga de amendoim, que optei por fazer com pedaços, mais uma vez, porque é mais a meu gosto. Ora, a sobremesa acaba por ser bastante simples, mas a combinação dos ingredientes é a que a torna tão deliciosa. Vamos começar por utilizar meia embalagem do nosso pudim de baunilha, que eu aqui já separei.
A nível de utensílios, é muito básico. Precisamos apenas de uma taça onde possamos compor aqui a nossa sobremesa. Começamos então por colocar o nosso pudim de baunilha. A nível de quantidades, utilizei apenas metade, assumindo que vou fazer apenas uma dose. Obviamente que se for para mais pessoas, poderemos aumentar a quantidade. Seguidamente, vamos utilizar então aqui os nossos mirtilos, uma fruta bastante fresca que vai dar aqui algum toque de acidez à nossa sobremesa. Colocamos aqui só um pouquinho de lado, exatamente. Passamos aqui para a nossa manteiga de amendoim. A nível de quantidades, penso que esteja aqui cerca de uma colher de sopa. Eu sou bastante golosa com manteiga de amendoim, portanto aqui não me contive. Adicionamos aqui à sobremesa. Estou a tentar aqui separar todos os ingredientes para que consigam vê-los bem. Ora, aqui já está. E por fim, vamos dar o toque da nossa canela. Obviamente que a quantidade vai ser um bocadinho ao gosto de cada um. Eu gosto bastante de canela, portanto coloquei aqui uma colher de chá. E vamos colocar bem por cima da nossa sobremesa. Para dar aqui bem um toque a canela. E por fim, já está. Como podem ver, uma sobremesa bastante simples que podem saborear depois das vossas refeições, logo de manhã, à noite, como estamos a ver uma série no sofá com toda a nossa família. Espero que tenham gostado. Experimentem, porque vão gostar. Vão fazer, vão experimentar, provar. Eu gosto de todos aqueles ingredientes, eu gosto deles. E como a Sara explicou, para quem mandamos um beijinho, Sara, obrigada. Como a Sara explicou, isto vai ajudar aqui, nesta altura que passamos aqui a época festiva e que aumentámos o nível de guludice dentro de nós, não é? Quem também não viu... O nível de açúcar. Exato. Quem também não viu, a Sara deu no seu programa, que foi antes do Natal, já não me lembro, dia 20 e qualquer coisa antes do Natal, que nos disse um segredo. Eu não vou dizer, tem que ir ver o programa. Mas eu lembro-me. Eu até disse que queria receber isso de prenda. De como não ter tanta vontade de açúcar agora depois das festas. Há uma coisa que podemos tomar. Não podes contar, que é para ir. Não, eu não me lembro do nome. Bem, mas este tipo de sobremesa ajuda aqui a ter aquele doce sem comprometer muito. Portanto, fica não aqui uma faz boa dica. desaparecer completamente a vontade do doce. Mas ajuda a equilibrar um bocadinho. Ajuda e, atenção, isto não é para comer às pasadas porque tem muitas calorias também à mesma, só não faz tão mal. O quê? Pronto. Estas sobremesas, é sobremesa à mesma. Pois, é medida... E tudo em exagero engorda. O açúcar não engorda. É. O açúcar engorda, mas o amor não quer demais. Pronto. O que é que nós vamos receber agora? Gostaste desta introdução? Como é que me lembrei desta música tão antiga? Tão romântica. Apresenta a nossa convidada, Cláudia. Então já temos connosco aqui ao nosso lado a Lúcia Garcia. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada pelo convite. Espero que se esteja a sentir em casa. Estou Gostou da sobremesa, desta edição passada sobremesa aqui. Ainda não provei. Pronto, exato. Tem que fazer, tem que seguir e convidar. Daqui... Assim, uma sobremesa agora. Nós provámos. Sim. Não. Fica para a próxima. Então, Lúcia, conte-nos. Fale-nos só um bocadinho o que é o seu projeto e o que é que faz, para depois a conhecermos um bocadinho. Ok, combinado. Então, eu sou a Lúcia Garcia, sou psicometricista de formação de base. Já vamos saber o que é isso, essa palavra difícil. Comprida. As pessoas já foram ao Google. Exato, ver o que é. E, portanto, a Salpicos é aqui um projeto dedicado ao desenvolvimento infantil e, portanto, todo ele foi desenhado a pensar não só nas famílias, mas também nas escolas, pensando muito aqui com esta base do amor em movimento com as crianças. Muito bem. Sim. Portanto, hoje vamos aqui falar de temas diferentes, mas com amor. Sim. É para este ano ser mesmo... Foi tudo com amor, esta semana foi pensada mesmo assim. Com amor. Então, de onde é que é, Lúcia? Então, eu, na verdade, eu sou de perto. Sou da zona de Loures, portanto, sou natural de São Sebastião, mas vivi praticamente toda a minha vida, até há relativamente pouco tempo, na zona de Loures. E entretanto estudei fora um bocadinho. Como é que foi aqui a sua infância?
Tranquila? Diria que foi agitada, porque eu sempre fui uma criança Agitada. muito movimentada. Não parece. E depois quando é que acalmou? Exato, é que parece tão É que tem uma engraçado. criança aí. direitinho, é tão Eu sei, Estou-se toda a família gostar. diz sempre o mesmo. Portanto, nós temos É. sempre encontros de família e dizem sempre: ai, quando tu eras pequenina, Eras tão terrível." traquina, mas agora, pronto. Mas dizem sempre que eu tinha um bom coração e que isso permaneceu, portanto. Pronto, há sempre aquilo. Sim, mas era muito agitada, gostava imenso de brincar na rua, portanto, sou do tempo em que Se brincava na rua. se brincava muito na rua e isso eram momentos realmente muito felizes. E acho que isso foi das coisas que mais me trouxe para o projeto da Salpicos, efetivamente, porque esta parte do brincarmos, de explorarmos o nosso corpo em movimento, é mesmo muito importante para todas as aprendizagens que temos no futuro e para as interações que temos não só com os amigos, como também com os adultos. E, portanto, isso foi algo que esteve muito presente na minha infância. Pronto, para além de muitas traquinices, eu, como corria muito, deixava cair algumas coisas e também, durante assim, os primeiros 3 anos de vida, fui uma bebé, uma criança difícil, diria. Porque tive muitas birras, chorava muito. Meu Há esperança. Há esperança. Pensei assim, vocês que estão... Ai, meu Deus, já não... Chorava muito. Vai ser Chorava assim muito. linda Ai, e meu maravilhosa. Deus, há esperança. Há esperança. Chorava muito, é verdade. Eu também chorava muito, mas eu ainda hoje falo muito, não sei se tem E alguma... chora. Não choro assim tanto como chorava também quando era... Mas ela chora. Mas choro. Mas... Cláudia, não me chateias que eu estou assim sensível. E eu, ok. Isto é que começamos assim o ano. É assim, está justo. Claramente, em pequenina, não pensava ser psicomotricista, porque Não. provavelmente nem sabia dizer esta palavra. Não, exatamente, não. O que é que se imaginava a fazer em pequena? Sendo que sempre me imaginei a trabalhar com crianças. Eu dizia muito que sério? queria ser pediatra, sim. Pediatra, depois andei ali uma fase que gostava muito dos animais e queria ser veterinária, mas o gosto Cuidar pelas crianças era o cuidar e sempre Ou era pelas tive... bonecas? Não, era mesmo pelas crianças mesmo. Ouço muitas vezes dizerem isso quando estávamos com outras crianças. Eu era muito cuidadora, dava muito conta quando alguma estava mais triste, ou se calhar Oh, meu projetava-me um Deus, você é bocadinho, não minha é? filha em Também. Ponte Grande. É, filha. Tal e qual. É. Pronto. E Há esperança, Cláudia. A tua filha vai se um dia ficar estou-me a assim emocionar, linda. eu estou-me a emocionar. Afinal, não chora, Cláudia, não Emocionar sem chora. lágrimas. sim, então sempre tive muito este gosto, desde muito nova ali da adolescência, que fiz muitos babysittings, portanto isso esteve sempre muito presente na minha vida. Ou seja, no fundo, apesar de estar até à altura de ir para a faculdade na dúvida do que é que ia iria fazer, eu sabia que tinha que ter a ver com esta área. Sim. Nunca duvidou, mesmo naquela altura Não. em que se tem turmas terríveis ou um miúdo terrível no babysitting e se pensa, meu Deus, se calhar isto vai ser um inferno na minha vida. Não, porque a vocação também está mesmo aí. Porque esta Dar a área volta a isso. é percebermos, não é? E vermos também a criança para além daquilo que ela nos está a Eu acho que transmitir. só as crianças que foram terríveis sabem domar crianças terríveis. Talvez, Será? se calhar tem ali uma Domar, sensibilidade. bem, agora vem alguém ficar muito zangado. Tem uma sabedoria nessa Domar área. era no se bom calhar. sentido, era no sentido Sim, de dar a sim. volta. Compreender, não é? Sim. Do que é que Porque é uma está a sabedoria acontecer. conseguir, sei lá, Domar é uma boa palavra, mas não se Pronto, deve é um usar. bocado, dar a sim. volta, é dar a volta. Dar a tentar, volta. tentar que aquilo chegue a bom porto sem haver ali um confronto direto e ambas as partes cheguem Sim. a concordância. Sim, porque na verdade, se nós compreendermos, se conseguirmos colocar-nos também ou calçarmos os sapatos da criança, que às vezes é isso que é mais difícil, porque também temos as nossas próprias experiências, os nossos próprios padrões e também temos as nossas expectativas, não é? Portanto, às vezes é mesmo desafiante olharmos e percebermos porque é que aquela criança está a fazer uma birra ou porque é que chora sem parar quando na prática tem todas as necessidades básicas satisfeitas, só que às vezes é mesmo para além disso e a criança está-nos sempre a transmitir que tem uma necessidade que nós não estamos a conseguir corresponder. Nós não estamos a conseguir identificar. Exatamente, ou seja, não quer dizer que nós não estejamos a dar amor e tudo o que a criança precisa, mas há ali alguma coisa que ela nos está a transmitir com esse desconforto e então eu sinto que o truque pode ser este, pode ser nós aceitarmos e compreendermos isso
e depois também percebermos o que é que isso está a dizer sobre nós, sobre a nossa forma de gerir esses momentos. Isso é tão difícil, não é? E que é super difícil. O que é que aquela criança nos está a dizer sobre nós? Sim, é verdade. Porque às vezes esses momentos têm mais a ver connosco do que propriamente com a criança em si. Ela está-nos mesmo a dizer aquilo que precisa, só que de uma forma que ainda não é aquela que nós esperamos, porque, na verdade, ela ainda não tem as competências e a maturação suficiente para nos demonstrar de outra forma. E às vezes, já agora aproveito que estamos a falar deste tema. Falamos. Sim, Isto aqui é uma conversa, depois já vamos... Exatamente. Estamos aqui na... Que, de facto, às vezes tem a ver muito com a nossa sensação, com a nossa ideia de que se acolhermos ou que se dermos um abraço nesses momentos ou se dermos carinho, que estamos a aceitar tudo aquilo que a criança está a fazer naquele momento. E não é verdade, porque se a criança nos bater, se tiver algum comportamento que no fundo extrapola aquilo que é o limite do razoável, nós ao fazermos isso não estamos a dizer-lhe, olha, tudo é possível. Estamos a acolher aquilo que ela está a sentir para depois sim podermos trabalhar sobre isso. Só que naquele momento ela não consegue ouvir-nos se nós começarmos logo a dizer, eu avisei-te, estás a ver? Eu disse que isto ia acontecer. E agora, que é normal, porque é a nossa maneira de tentar demonstrar. E ajudar, não é? Como é óbvio. Só que não é isto que a criança consegue ouvir e acolher naquele momento. Portanto, muitas vezes sentem-se sozinhas e não se sentem acolhidas. E a insegurança, não é? E a insegurança. Eu acho que as crianças muitas vezes sentem, como é que eu explico isto? A insegurança da falta de umas regras definidas, não é? Às vezes não perceberem, agora é assim, depois é assado. Eu acho que as crianças sentem muito isso, não é? E isso causa-lhes instabilidade muitas vezes. Sim. Da mesma maneira que regras muito rígidas e muito castradoras e muito também oprimem, não é? Claro. Mas tem que haver um equilíbrio, tem que haver não é? E eu costumo dizer, porque há muitas famílias que nos procuram, a mim, Lúcia, e há salpicos para estes temas mais sensíveis, que estão muito relacionados com esta questão da gestão das emoções, que é um amor gentil, é um amor que, de facto, nós estamos disponíveis para dar essa afetividade e para transmitir essa segurança e essa confiança, mas que tem regras, tem limites e, portanto, nós podemos comunicá-las. E não tem mal nós, num momento de birra, nós também manifestarmos isso. Olha, eu estou a ver que, de facto, estás muito zangada. Mas que estás a fazer uma coisa que está errada. Não podes fazer isto. E aqui, a mãe não permite, porque estás a invadir a minha... Só que encontrar ali a melhor altura para lhe dizer, porque quando é o pico dela estar nervosa, ela não ouve. Não, e depois há uma tendência que nós não nos apercebemos, porque obviamente isso tem um impacto em nós, não é? E também mexe com as nossas próprias emoções, que é o tom de voz que nós usamos, a expressão facial com que nós respondemos, tudo isso influencia, portanto, comportamento gera comportamento. Na verdade, eles observam-nos e imitam-nos constantemente. E no momento em que estão muito nervosos, se nós também respondermos dessa forma... Também franzem o sobrolho. E eles, exato, e acaba por escalar um bocadinho. Então o truque é fazermos algo que é muito desafiante, que é um trabalho interno grande, mas que resulta, confiem, que é, não vou responder dessa forma, vou baixar o meu tom de voz, vou tentar procurar colocar uma expressão facial mais neutra possível, sendo que isso não evita tudo o que está a acontecer, é só para conseguirmos acolher aquele momento e resolvê-lo. A seguir, obviamente, claro, de forma mais profunda. E ao fazermos isto de uma forma mais consistente, estes momentos vão diminuir progressivamente. Se nós, de facto, também procurarmos evitar que a criança se sinta assim. E distraímos a criança, ou enfim, o que vai acontecer... Nós não ensinamos a gerir essas emoções. Não ensinamos a gerir as emoções e, portanto, as questões de frustração, estados de maior ansiedade ou estados de maior depressividade no futuro são mais frequentes porque, de facto, a criança aprendeu que quando se sente emoções menos positivas, que o ideal é ir fazer outra coisa e não acolher e não sentir essas emoções. E, portanto, podemos também ajudar e não resolver. E, no fundo, eles agora ainda não sabem, não é? Mas é o que terão que fazer no futuro é resolver essas situações. Exatamente. Ou essas emoções, seja como for, não é? Exatamente. E podermos ajudá-las nisso, que é... Seja evitando-as, seja tomando outra direção que evite... Exatamente.
E, portanto, trabalhar isso depois ajuda a perceber, olha, porque é que isto aconteceu? O que é que tu estavas a sentir? E até às vezes ajudá-las. Era o quê? Era um fogo que estava dentro de ti? O que é que te apetecia fazer nesse momento? E ele vai dizer, apetecia-me bater, apetecia-me morder, apetecia... Ok, e que outras... Todas a extremos, não é? Sim, mas claro, que outras mas que é o que acontece. podemos fazer? É o que se vê muitos miúdos a fazerem, principalmente quando são mais pequenos. É o que eles sabem fazer quando estão chateados, não é? Exatamente, mas ressignificarmos isso, ou seja, se temos uma criança que adora música e adora dançar, ok, podemos ajudá-la a perceber que quando se sente assim, pode ter uma música, que é a música, para todos libertarmos aquela energia naquele momento. Por exemplo, ou seja, pequenos truques, pequenos gatilhos que depois ajudam. No fundo, são estratégias e ferramentas que as crianças e as famílias podem ir adquirindo de acordo com aquilo que mais gostam e que resulte. Pronto, e que não seja situações de... Na realidade, o que se passa hoje em dia é que há tão pouco tempo que se tenta só evitar o problema, não é? Pronto, agora evita-se que faça a birra no supermercado, toma lá o telefone, agora evita-se que faça a birra no restaurante, agora evita-se que... porque temos, não é? Sim. Está-se sempre a evitar. Sim, até nós adultos, não é? Nós também, claro. Temos os nossos compromissos, estamos-nos a sentir ansiosos, ok, mas agora tenho este momento que é muito importante, esta reunião X, Não tenho Y, tempo Z. para estar Exato, e vamos também nós implodindo. E pronto, portanto, é normal que com os nossos padrões também estamos a transmitir isso. Pois é isso. Claro que sim. Portanto, eu diria que começa muito por nós, procurarmos ajuda para nós próprios gerirmos melhor e acolhermos e trabalharmos as nossas emoções, para depois também conseguirmos ajudar os nossos filhos, as crianças com quem trabalhamos e acho que esse pode ser uma boa sugestão, seja com o que for, não é? Para umas pessoas pode fazer sentido desporto, para outras pode fazer sentido alguma terapia alternativa, enfim, no fundo, procurarmos ali a ajuda que nos faz sentido. Sim. E, Lúcia, conte-nos como é que foi escolher uma faculdade. Estava aqui sem saber o que fazer. Estava, foi mesmo até à última. Eu sabia que queria trabalhar com crianças, portanto, isso sempre foi, de facto, esteve sempre na minha mente, estava definido. Agora, como é que eu iria fazer, não estava. E então eu escolhi áreas muito diferentes. Eu escolhi a psicologia, eu escolhi a fisioterapia e, numa pesquisa que estava a fazer, descobri a reabilitação psicomotora, que é o nome, portanto, do curso da psicomotricidade. E fui perceber um bocadinho melhor o que é que se tratava e percebi que, para além de trabalhar muitas questões com o corpo, também aliava as questões com a mente e que tudo estava associado e, portanto, isto fez-me todo o sentido. E fui, pronto, inscrevi-me. Na altura concorri para... O que é a diferença entre isso e uma fisioterapia? Porque, na verdade, a fisioterapia trabalha as questões, não é, mais físicas, tudo o que está relacionado com a lesão. Bem, também não é a minha área, portanto... Sim, mas para tentar aqui explicar... Claro. E, portanto, resolve aquelas questões que estão associadas. O que eu sinto da minha prática profissional, que a psicomotricidade nos traz, é, de facto, esta visão holística de que não podemos resolver só a questão física, digamos assim, temos que ter em conta o impacto que isso tem a nível emocional, a nível dos pensamentos e vice-versa. Ou seja, no fundo está tudo interligado. E pronto, e portanto fez-me todo o sentido concorrer a esta área e na altura concorri tanto para Lisboa como para a Universidade de Évora e depois entrei em Évora, ainda concorri na segunda fase para entrar em Lisboa, entrei, mas decidi ficar em Évora. Já estava ambientada. Sim, já estava lá um mês, é uma cidade muito bonita de se viver, de se estar. Na altura, portanto, também as praxes e todo o envolvimento que fazem lá na universidade é muito, muito interessante e fez-me sentido ficar. Portanto, fiz lá a formação académica durante 3 anos. Então, o que é que faz um psicomotricista? Então, o psicomotricista... Viram? Eu tenho que pensar para ter esta palavra. Sim, é uma palavra realmente comprida, mas que se a dividirmos tem muito esta parte da psique, não é? Que nós associamos à parte cognitiva, do pensamento, e a parte da motricidade, a parte motora. É uma psicologia associada à parte motora ou não? Não diria, porque cada área tem também a sua especialidade, não é? Mas sim, trabalha muito o corpo em movimento. Na verdade, há uma mediação corporal que é feita. Neste caso específico, eu sou especializada na área das crianças, mas
A psicomotricidade... Nunca houve dúvidas que isso era a sua área. Nunca, não há, e isso é o que eu me imagino a fazer no futuro, seja por um caminho, seja por outro, mas é com as crianças. Mas a psicomotricidade também trabalha com o adulto e também trabalha com o idoso. Portanto, na verdade, é uma área... trabalha com os idosos. Exatamente, depois depende um bocadinho, se estamos a falar Giro aqui... trazermos cá alguém para os É giro, que é gerontopsicomotricidade. Geronto. Bem, depois não temos é que dizer esse nome aqui no programa, valha-me Deus. Sim, que é muito interessante. E que, no fundo, temos depois aqui os modelos de intervenção da psicomotricidade e, por isso, também esta parte, que é um modelo mais preventivo, em que, de facto, nós estamos a trabalhar, estamos a estimular o desenvolvimento. Um modelo mais terapêutico é, de facto, quando já existe alguma questão associada no desenvolvimento, alguma perturbação, alguma necessidade educativa especial, e depois essa parte reeducativa que está mais focada nos idosos, no fundo. Perceber de que forma é que podemos... voltarem a tentar... recuperar, manter as competências, portanto, trabalhar um bocadinho por aí. Sim. E então, estimulação psicomotora e a sua importância no desenvolvimento infantil. Fala-nos disso. Super. Portanto, é uma área que eu me tenho focado nos últimos anos de forma mais aprofundada, porque a estimulação psicomotora ajuda bastante no desenvolvimento infantil. Portanto, nós conseguimos trabalhar e ajudar não só as crianças, mas também as famílias e as escolas a perceber quais é que são os principais marcos do desenvolvimento infantil e de que forma é que podemos potenciar esse mesmo desenvolvimento infantil então, de uma forma normal. Então, pode-nos ajudar a falar sobre isso. Claro, claro que sim. Portanto, na verdade, tudo pode ser feito com materiais simples, lúdicos e dinâmicos. Aliás, se não tivermos esses materiais, está tudo certo, porque o corpo trabalha e faz tudo aquilo que nós precisamos. E, começando logo pelo nascimento do bebê, há toda uma panóplia de atividades e de interações que a mãe, e neste caso também o pai, portanto a tríade, mãe, sim, pai e bebê, que podem fazer, e que passa tudo pelo como é que nós comunicamos, o tom de voz que nós usamos, as expressões faciais, os sons, as lenga-lengas, portanto numa fase muito inicial, se calhar ali nos primeiros 3 meses de vida. Sim, portanto irmos... no fundo, termos por base sempre esta comunicação desde, e se formos mais atrás, desde a gestação, não é? Mas, desde a barriga. Exatamente. Portanto, está-nos a dizer para falar com o bebê, mesmo quando ele nasce, falar. Falar, e lenga-lengas porquê? Porque tem aquela cadência. Exatamente, e porque é bastante interessante e o bebê vai associando, vai percebendo a forma como nós estamos a comunicar com ele, portanto, vai nos conhecendo também cada vez melhor. Isso associado ao facto também de irmos explicando o que é que estamos a fazer. Olha, agora vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não tem que ser de forma exagerada. As pessoas às vezes acham isso um bocadinho ridículo, não é? Sim. Agora vamos mudar a fralda. A mamãe agora vai tirar a fralda e vai não pôr... percebe nada. Exatamente. Pronto, por isso é que o meu filho deve ser muito falador. Mas eles gostam. Eles gostam imenso. Eu tagarelei a vida toda. Sim, porque não tem a ver com o que nós estamos a dizer especificamente. E eles perceberem. Não é isso de todo. É essa comunicação, é nós podermos envolvê-lo e assumirmos que o bebê é um ser super competente. Portanto, está a aprender connosco, mas nós também estamos a aprender com ele. Portanto, é esta troca que nós vamos fazendo. Os sorrisos, as coceguinhas, percebermos como é que o nosso bebê gosta de ser tocado, por exemplo, através da massagem infantil. São tudo sugestões que podemos fazer logo. E que vai estimular aqui também a sua parte cognitiva. Claro. Que parece que não tem nada a ver, mas estamos a estimular a parte cognitiva. Estamos. No fundo, está tudo sempre em relação. Tem sempre tudo a ver, não é? Sim, sempre. E, portanto, diria que estes primeiros tempos são muito nesta linha. E às vezes as famílias dizem, Lúcia, mas tenho tão pouco tempo. Claro que sim. Vamos introduzir a brincadeira e estes momentos de interação nas vossas rotinas. Quando vamos dar o banho, quando estamos a mudar a fralda, a pôr o creminho, enfim, tudo isto são situações muito práticas. Era a altura da conversa. Pronto. Que era a altura que estávamos ali os dois a olhar para o outro. E que são alturas muito, muito importantes para estabelecer uma ligação afetiva mais próxima e mais profunda. Tudo conta, não é? Porque o amor é, de facto, a base de tudo. Portanto... Então, depois, quando eles começam ali naquela fase do senta gatinha... Essa fase é uma fase muito interessante,
que as famílias têm mais receio, não é? Porque, de facto, de repente eles começam a explorar muito o espaço. E é uma fase muito interessante para os bebés porque é quando eles estão a explorar o seu corpo, as potencialidades, fazem este tentativa e erro. O pé. Tudo, exatamente, o corpo. Começam a perceber lentamente que, ok, eu tenho duas partes do meu corpo que me podem ajudar no movimento de gatinhar, não é? E depois ainda mais... Andar. Ok, as pernas e os braços também funcionam juntas e isto pode-me ajudar a ver as coisas numa perspectiva diferente. Posso ir buscar os objetos que eu quero, posso ir ter com os adultos, com as outras crianças. Portanto, tudo isto são momentos muito ricos de aprendizagem e que nós, adultos, também podemos aprender ao observar. Então, eu diria que termos um ambiente preparado, um espaço na nossa casa que esteja livre de perigos para nos facilitar a nós adultos não querermos interromper esses movimentos. Isso é uma dica muito importante, porque há muitos pais, mães, não é, com aquele cuidado. Ai, Sim, a criança deixa estar. Sim, deixa estar, lá está num ambiente controlado. Protegido, claro. E, portanto... Larga aí na árvore de Natal. Isso, também, pronto, exato. Puxa a bola, vais ver o que é que acontece. Exato. Sim, claro, é desafiante porque muitas vezes em casa temos muitas coisas que não dá para proteger. Mas lá está, totalmente. às vezes, por isso aqueles tapetes de atividades ou tapetes de brincadeiras, um sem espaço dúvida. ali. E os parques, não é? Sim, Estão ali tem protegidos. Sim, os parques, especialmente durante períodos de tempo controlados. Porque o movimento do bebê fica condicionado, não é? Ou seja, se ele quiser explorar para fora disso... Eu estou a falar daqueles parques que têm tipo uma proteção à volta, mas é que é no chão. Certo. Não são daquelas. Pronto, não é aquela com estrutura, não. Sim. Que eles conseguem. Sim. É no fundo pegar neste tapete, fazer-lhe aqui uma cerca e ver que ele está aqui neste espaço. Explorar e tem lá qualquer coisa dentro para. Sim, porque vai ouvir os sons, vai explorar muito pelos sentidos, portanto, as texturas, vai pôr na boca, vai cheirar. Portanto, vai haver aqui toda essa exploração. Às vezes, o pormos os objetos em cima da cabeça, nos pés, nos braços. No fundo, vão fazer todas essas experiências que são importantes para perceberem o que é que mais gostam de fazer. E aí, nós adultos, ao observarmos, vamos aprender muito sobre eles. Será que o meu filho gosta mais de observar e depois é que vai explorar? Ou aventura-se logo, gosta de movimento? Ou seja, nós próprios vamos também... Ou não liga nenhuma, fica onde está e acabou. Ok, e se não liga nenhuma, o que é que eu posso fazer para o convidar ou para chamar mais a atenção? Ficar mais atento àquilo. Sim, e eu aí gostava só de acrescentar que às vezes há uma tendência da nossa parte, porque não sabemos, e portanto é normal, estamos a experimentar de pormos bastantes objetos. E às vezes para crianças que precisam de absorver melhor, observar, analisar... São mais ponderadas, não é? Menos é mais. Menos é mais. Menos é mais. Ou seja, também não sobreestimularmos. Porque às vezes temos um objeto que faz som, o outro que faz luz, o outro que se mexe sozinho, e tudo isto já é muito estímulo em simultâneo para aquele bebé que está a aprender uma série de coisas e que só o ambiente, vamos imaginar, por exemplo, agora que já passámos esta fase e que hoje muitas famílias vão desmontar a árvore de Natal, mas tem muitos brilhos, as luzes a piscar e que às vezes piscam de maneira intermitente, as bolas, portanto é muita coisa que está também à volta. Portanto, é só pensarmos um bocadinho nisto, que é o bebé está a aprender, de que forma é que eu posso também facilitar... Ainda não sabe muito bem estas coisas todas, não é? É tudo novo. É tudo novo, portanto, tudo o que temos em casa ele também absorve e adora. E muitas vezes nos solicitam dicas de brinquedos, de materiais para comprarem. Às vezes, Lúcia, para a família... oferecer, o que é que nos anos, no Natal, o que é que nós vamos fazer uma lista, a Lúcia dá-nos aqui as dicas. Pronto, e isto é muito interessante, porque na verdade, no primeiro ano de vida, especialmente, o bebé adora muito mais aquilo que nós temos em casa, como por exemplo, os tupperwares, os tachos, a colher de pau... Do que os próprios brinquedos. Os materiais recicláveis, que dá para fazer imensas coisas do que os próprios brinquedos, porque na verdade a essência está lá toda, não é? Se nós colocarmos grão, vamos imaginar, dentro de uma tupperware, é uma maraca.
não é? Se o abrir e fechar e empilhar, estamos a fazer uma torre de cubos, mas com tupperwares. Portanto, na verdade, a essência daquilo que os objetos trabalham ou potenciam está lá. Ainda bem, está a resolver 40 e tal anos de dúvidas na minha mãe, porque eu ia lá abaixo tirar todos os tupperwares. Pois. Acho que eu não os arrumava, acho. Tenho quase a certeza. Provavelmente. Provavelmente. Muito provável. Mas era por isto. Eu queria só brincar e explorar todo o mundo. Fez de mim esta pessoa hoje. Sim. Exploradora. Ruta exploradora. E a curiosidade, porque eles veem-nos a mexer, não é? São as coisas que eles nos veem a mexer. Eles querem portanto, imitar. Claro, e querem perceber, ok, como é que isto funciona? Um simples tupperware, por exemplo, pode ser um tambor. Se eu bater, ele está a fazer o som. E podemos trabalhar o ritmo. Portanto, às vezes é mesmo simplificar. E realmente o óbvio tem que ser dito e também tem que ser feito, não é? Portanto, é óbvio para mim, porque é a minha profissão e porque é aquilo que eu faço no dia-a-dia, mas é claro que não é óbvio para as famílias que estão a procurar essas respostas. Não desfazendo todas as oportunidades que os materiais que nós temos acessíveis de compra nos podem dar, obviamente. Muitos já estão pensados para aquelas idades e tudo, não é? Exatamente, e que contribuem para o desenvolvimento infantil. Portanto, no fundo ok, não tenho um material que faça ou que tenha este objetivo. Olha que giro, vou aqui explorar, vou experimentar, não é? O rolar, por exemplo, com o rolo da cozinha, do papel da cozinha, é perfeitamente possível. Eu empurro, o bebê empurra de volta e, no fundo, são coisas simples que uma bola pode fazer, mas na ausência dessa bola podemos... Se calhar há outras coisas que coisas, já estão lá em casa. Exatamente, e que podemos utilizar. E com isto surgiu um projeto que nós vamos conhecer e depois já vamos ficar aqui a saber mais alguma coisa para os meninos, mais, para não ficar só para os bebês, senão agora quem tem filhos mais velhos vai ficar... Ficamos por aqui. Sim, vamos só conhecer um vídeo que nos vai mostrar um bocadinho aqui deste projeto da Lúcia. Combinado. Até já. Eu sou a Lúcia, sou psicometricista e sou a fundadora da Salpicos. Fundei a Salpicos em 2016 porque quero ajudar os pais e educadores a conectarem-se positivamente com os seus bebés e crianças através do movimento. A missão da Salpicos é trazer alegria e potenciar a capacidade de conexão e amor nas crianças e nos seus ambientes educativos, seja a família ou a escola. A Salpicos desenvolve um método de aprendizagem ativa e divertida, onde a criança é transportada para um espaço seguro e ganha conhecimento corporal e autoconfiança através do movimento. Através do apelo aos gestos, movimento corporal, linguagem oral e atividades expressivas, a criança é convidada a amadurecer em segurança as suas capacidades físicas, mentais e emocionais. Um equilíbrio feliz entre a estrutura e a liberdade para que cada criança possa explorar, descobrir e expressar a sua individualidade. Cada criança é única. Trabalho para que cada uma possa atingir o seu potencial motor, cognitivo e emocional. A Salpicos é amor em movimento. Um vídeo muito fofinho. Amor em movimento. Sim, sim.
Então, o que é isto do amor em movimento? Então, na verdade, o amor é mesmo a base de tudo. Às vezes pode parecer um bocadinho clichê, mas é mesmo verdade. Portanto, todas as relações que nós estabelecemos são com esta base do amor, da afetividade. Sejam elas com as crianças, sejam elas com os adultos, e é isto que depois nos vai ajudar a ajudar. Pronto. E, portanto, a Salpicos tem esta base do amor em movimento, porque acreditamos que, de facto, se eu agora transmitir esse amor vai ficar e vai ser também transmitido a outra criança, a outro adulto, e tudo isto se vai também espalhar, no fundo, inspirar outras crianças e outras pessoas. E, portanto, não é só na nossa comunicação, na parte da linguagem verbal, mas também da linguagem da comunicação não verbal. O que é que o meu corpo transmite, como é que eu lido com as crianças com quem estou a conviver e com os adultos, porque depois a comunicação com as crianças e com os adultos também é diferente. Mas é isto, é pensarmos e percebermos com empatia o que é que o outro está a sentir. Pronto, portanto, todos os serviços da Salpicos têm muito esta base e a verdade é que isso tem-nos trazido as famílias, as crianças e as escolas que também acreditam nestes mesmos valores. E então, que serviços são estes que a Salpicos proporciona? Sim, então a Salpicos tem aqui alguns serviços, tem serviços principais e outros que também têm estado a ser desenvolvidos e que nem sempre estão ativamente a acontecer. Portanto, os principais são os salpicos psicomotores, os salpicos meditativos, que, portanto, têm a ver com as aulas de estimulação psicomotora, os meditativos com a meditação e relaxamento e também muito as formações que são dadas nas escolas e a consultoria às famílias. E depois tem aqui como serviços também complementares os salpicos nutritivos, que têm a ver com a massagem infantil para o bebê. Sim, os salpicos também fotográficos, nesta linha sempre também do movimento, de captarmos a autenticidade e a espontaneidade das crianças, enquanto elas brincam. E, portanto, são assim áreas que estão aqui também bastante presentes. E depois temos também os salpicos animados, que são as animações infantis, que no fundo todos estes serviços estão interligados porque a base é a mesma. A equipa que trabalha são técnicos que estão especializados no desenvolvimento infantil e que, portanto, têm no fundo esta visão para se poder ajudar as famílias e as escolas nas suas vertentes. Então, continuando com este lado um bocadinho psicomotor, ficámos ali nos bebés, Sim. não é? E agora que eles começam a andar, quer dizer, a andar 1, 2 anos, não é? Ali Sim. 1 ano eles começam a andar. Sim. O que é que são aqui, continuam a ser, ou quais é que são, falou-nos que havia uns marcos, eu acho que é o andar, mas pode não ser, acho que sim, que seja aqui um dos marcos. Também é um dos marcos, sim, aqui o andar, e em que nós podemos dar continuidade àquilo que iniciámos durante a gestação ou após o nascimento do bebê. Portanto, continuarmos a ter também momentos de comunicação, de conversa com a nossa criança, as lenga-lengas, ou seja, tudo isto no fundo... As lenga-lengas continuam. Exatamente. Porque estes meninos que nós vimos aqui, este grupo, pelo menos que vimos aqui, já são meninos que já Dois, andam três anos. Sim, exatamente. Mas que todos eles continuam, portanto, com essa parte. Nós temos um momento nas nossas sessões que são as histórias mimadas com o corpo e que são 1, 2 minutos muito importantes porque, na verdade, nós estamos a transmitir uma história e mexemos, normalmente é da cintura para cima, portanto no tronco, mexemos as nossas mãos, a nossa expressão facial, brincamos com o nosso tom de voz e também com o ritmo. Às vezes contamos as histórias mais rápido, outras vezes mais devagar e, portanto, isto é também partilhado com as famílias para que elas possam fazer. São momentos que facilitam o comer, a altura também do banho ou do dormir, portanto não tem que... Como é que uma coisa está ligada com ajudar a comer, ajudar a tomar banho? Porque a criança sente-se acolhida. Na verdade, nós estamos disponíveis para lhe contarmos uma história. Sentem-se bem. Ou seja, é diferente, e que também está válido, porque nem sempre conseguimos, de colocarmos um telemóvel ou a televisão a dar, não é? Porque somos nós que estamos a disponibilizar-nos para contar aquela história, para termos aquele momento de interação. Agora, não tem que ser sempre nem nunca. No fundo, é procurarmos gerir... Sempre, se calhar, não dá. Têm todos os claro, dias, não é? Claro. Dar uma história com... Bem, se for 1 minuto ou 2... Sim, sim. Muito... Antes de ir para a cama.
Sim, mas aqui antes de ir comer, antes de... Por exemplo, sim. E, na verdade, ele pode ser feito em qualquer momento, não tem que ser necessariamente aí. Agora, realmente facilita, ajuda muito a que a criança se sinta bem. De qualquer forma, depois temos outras maneiras. O dançar é algo que é assim também dos tops das atividades que nós podemos fazer, porque vamos imaginar que pomos uma música e estamos a dançar em família, paramos a música e temos que fazer a estátua mais gira. E com isto dá para tornar a atividade mais complexa das outras vezes. Ok, agora não é a estátua mais gira, é a estátua de um animal da selva. Todos temos que fazer um animal da selva. Ou no momento a seguir, na vez a seguir, pode ser, ok, quando a música parar, temos de nos sentar todos muito rápido no chão. No fundo, é termos uma base e depois podermos ir explorando essa base. E aí, por exemplo, deu 2 exemplos, é a parte física, mas quando é para ser um animal da selva já tem que saber, Claro, ele ou ela, exatamente. o que é um animal da selva. Exatamente. Não é? E temos os jogos, não é? Por exemplo, se nós jogarmos ao macaquinho do chinês, que envolve muito o movimento, mas tem regras. Nós sabemos que podemos andar, mas quando se viram, nós temos que ficar em estátua, por exemplo. Ou seja, termos estes momentos de movimento e paragem. Por exemplo, para o dia de hoje, nesta questão do Dia dos Reis, uma sugestão muito interessante pode ser o Rei Manda, que é uma atividade muito gira e que dá para fazer com atividades lúdicas, ou então, se nós adultos quisermos utilizar isso a nosso favor, e se nos calhar a nós, quando nos calhar a nós, podemos dizer a rainha manda e irmos estender a roupa, por exemplo. Sim. Ou pôr a mesa. A rainha manda estender a roupa. E porque as crianças gostam do desafio e gostam da competição. Portanto, para crianças mais crescidas, isto é algo que ajuda. O momento do banho, Lúcia, é super desafiante. Ele nunca quer ir tomar banho. Ok, mas ele gosta imenso da competição. Então, por que não fazerem uma corrida para a casa de banho? Sim. Pode ser o canguru saltitante. Essa foi ser a maior descoberta. Vamos. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ok, vou chegar primeiro. Pois. Já perdeste. Competição, não é? Sim. Tornar as coisas o mais possível num jogo. E às vezes é... Ele vai na aqui, brincadeira. Exatamente. É aqui que nós podemos escolher, em vez de ser só uma ordem, uma regra, a regra é tomar banho, mas podemos ir tomar banho sem ser... já chateados e já irritados porque já te disse e não vieste e não fizeste e não aconteceste. O truque é mesmo esse, que é, por acaso no outro dia uma mãe partilhou comigo, olha Lúcia, estou mesmo em desafio porque a minha filha, no fundo ela coloca-se à mesma altura da mãe, portanto desafiam-se, há miúdos que são sentem assim, não é? que têm o mesmo poder, a mesma, no fundo a mesma referência. Que lhes passa na cabeça, tá, para que lá deve fazer. Certo. Não, tem, mas é que eles são mesmo assim. Exatamente. E eu dizia, olha, mas claro que sim. E eu percebo que isto afeta o seu ego, a sua expectativa, tudo. Pois a própria mãe, o próprio pai fica a pensar o que é que eu fiz de errado, devo ter feito qualquer coisa de errado. Exatamente. Não me toquei bem, não. É uma grande responsabilidade. Claro. E para apaziguar, eu costumo partilhar que é, vamos desconstruir isto. Aquilo que está a dizer é aquilo que tem que ser cumprido. Mas às vezes, em vez de irmos contra a parede, não é? Podemos dar a volta. Temos tantas rotundas na nossa vida, basta só ir lá dar uma volta e ok, sabemos que aquilo vai ser cumprido. Portanto, lá está, em vez de irmos para a casa de banho, tomar o banho zangados... Não se pode é deixar de ir à casa de banho. Esse é que eu acho que é o erro. É dizer, vamos tomar banho, mas depois já estamos tão cansados, desistimos de ir tomar banho, salvo seja. Certo. Sim, mas às vezes é isto que acontece, não é? A pessoa desiste daquela regra, pronto, depois, e isso é que é o errado, não é? Vencida pelo cansaço. Exato. Sim, porque a ideia até pode ser, ok, não se vai tomar banho nesse dia, mas nós vamos à casa de banho. Nós vamos lá passar, nem que seja a fazer uma brincadeira. Ou seja, no fundo, nós temos mostrar que as coisas vão se reorganizando, que há uma rotina que pode ser flexível, claro. Sim, claro, Mas que quando tem que ser, também tem que ser. E explicarmos isso mesmo. Olha, vai ter mesmo que acontecer, não vai poder ser amanhã. A questão é que às vezes também, como utilizamos só uma das linguagens de amor, que há várias linguagens de amor, uma é nós conversarmos com as crianças e nós utilizamos demasiado essa. E dizemos, são as outras linguagens de pode amor? ser, por exemplo, pelo toque, pode ser pelos presentes, pode ser pelo estar presente. Portanto, há aqui até há um livro muito, muito interessante que fala sobre isto, as 5 linguagens de amor, de uma forma geral, para os adultos e depois também para as crianças. E isso ajuda-nos a perceber como é que o nosso filho gosta que nós comuniquemos com ele, porque a minha preferencial pode de facto ser o conversar.
Mas o do meu filho, se calhar, ele só percebe quando eu chego ao pé dele, baixo-me à altura dele, olho nos olhos, toco e digo, olha, a mãe precisa de falar contigo, agora vamos ter mesmo que fazer isto. E depois sim, podemos continuar. Ou seja, tentarmos perceber. Às vezes há crianças que precisam de chegar a casa e brincar um bocadinho e estar connosco, mesmo que seja só 5 minutos, Sim, e não sim, ir é logo verdade. para as rotinas. Sim, Ou seja, é no verdade. fundo é nós termos esta tal observação e escuta ativa que pode começar logo desde bebés e que se deve permanecer. Nós temos que conhecer o perfil da nossa criança e que também sabemos que eles vêm para nos desafiar, portanto, mais uma vez, o que é que isso diz Exatamente. sobre nós? E é verdade. Também, Às não é? vezes é só mesmo para dizer que não. Não é? E a pessoa tem que estar preparada para isso. Sim, e É um percebermos... jogo, não é? É um jogo. Estamos sempre também envolvidos é. num jogo. Mas pode ser divertido. Pode ser divertido. Tem dias Exato. divertidos e outros Claro, importantes. e também está tudo certo. Às vezes, Lúcia, não dá para ser sempre assim, não dá Claro, para estar claro. sempre a falar tranquilamente. Às vezes Sim. também me enervo e grito. E, Ok, e temos pressa e pronto, claro. há toda uma série E de variáveis e de acontece. fatores. Tem é que ser só a exceção à regra, ou seja, não podemos tornar que isso acabe por ser algo recorrente, porque é isso que nós estamos a transmitir ao nosso filho. É que para resolver essas situações grita, faz tudo à pressa, não ouve os adultos, não ouve os amigos. Pronto, é tentarmos Nós perceber. estamos a ensinar errado, não é? É, Dizemos assim. sim, sem querermos, não é? Sim. Mas nós exigimos muito das crianças e às vezes não Estamos a dar mau exigimos dos exemplo. Não adultos. digas ensinar errado. Não? Não. Não. Então diz... Não Ser sei, um mas mau não exemplo. digas. Pronto. Quem é que pode ir ter consigo, Lúcia? Então, as famílias que, no fundo, precisem de ajuda aqui na estimulação dos seus bebés e das suas crianças, nesta parte mais preventiva, ou seja, que atividades podem fazer em casa, como estimular o bebé ou a criança, perceber aqui um bocadinho que materiais poderão ter, que brinquedos poderão ter em casa. E depois também, nesta vertente, as escolas também, porque nós fazemos aulas de grupo em escolas neste contexto preventivo, e depois na parte terapêutica, ou seja, se uma família tem uma criança que foi diagnosticada com atraso global do desenvolvimento ou uma perturbação do espectro do autismo. Isto foi, acabámos por ter pouco tempo para falar sobre isto, mas estas crianças beneficiam muito destas atividades. Muito não é? deste acompanhamento Muito terapêutico, sim, que é especializado e que, no fundo, as vai ajudar a elas, com mais ferramentas e mais estratégias, às famílias e às escolas também, que é muito importante. Há ainda pouca informação e pouca formação das pessoas que trabalham com as crianças que têm perturbações do desenvolvimento, e isto é muito importante, porque senão passamos à frente de algumas coisas importantes e como não compreendemos aqueles comportamentos, também não conseguimos ajudar. Sim, portanto aqui esta psicomotricidade ainda mais importante para todos, mas para quem tem já algum tipo de problemas, de dificuldades. Desafios, exatamente, sim, sem dúvida. E isso quer no contexto familiar, quer no contexto também escolar. Muito bem. Sim. Bem, a vida é cheia de desafios, não é? É verdade. E o nosso desafio agora é que temos que nos despedir de si, porque já acabou o nosso tempo. Passou rápido. Foi, Passou, não foi? passou. Está a ver, isto não Foi. custa nada. É um amor aqui também. Pois é. Em movimento e em conversa. Sim. Muito obrigado por ter estado aqui Obrigada, eu connosco. também. E até uma próxima, quem E até sabe? breve. Sim, Até breve. obrigada. Obrigada a nós. E nós já vamos muito salpicadinhas, com amor, não é? Já vamos aqui a saber muitas coisas, muitas dicas aqui para usar com os seus filhotes, As com os dicas, netos. pensar como é que eu posso implementar isto na minha vida. Exatamente, com os sobrinhos. A dica também da receita, que a nossa querida Sara Claro, França claro, também Sara deu. França, sim. Portanto, olha, foi uma semana cheinha de informação e de coisas importantes, portanto, agora, a próxima semana, logo será. Já voltaremos depois, na próxima semana, já sem árvore de Natal. Oh, Lamentavelmente, é assim. Mas com amor à mesma, com alegria à mesma e com conversa à mesma. temos que comer a sobremesa antes de desmontar a árvore de Natal. Para termos força. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pronto. Veja as nossas redes sociais, siga, veja toda a informação relacionada com os projetos das nossas convidadas e contamos consigo no próximo programa pelas 15 horas. E eu vou agora ali só brincar um bocadinho, está bem? Pode ser. Que eu também preciso. Tchau, tchau. Portem-se bem.